Correto. Correto. No Brasil no cru tem censura e não tem pudor. No Congresso o show não para, só muda ator. Pra viver no Brasil no cru tem que entender os dias, porque isso aqui é o circo e você sabe quem é o palhaço. O Brasil no cru tá na cara, é real. Todo dia um golpe novo e tem otário que acha normal. Quem não assiste no cru fica perdido e sempre tola no cru. É o Brasil no cru. É o Brasil no cru. É violência, é corrupção. É deputado com dinheiro na mão. A esquerda atrapalhando como sempre, e a direita tá no colo do centrão. O Brasil no cru tá na cara, é real. Todo dia um golpe novo e tem otário que acha normal. Quem não assiste no cru fica perdido e sempre toma no cru. É o Brasil no cru. É o Brasil no cru. É violência, é corrupção. É deputado com dinheiro na mão. A esquerda atrapalhando como sempre, e a direita tá no colo do centrão. O Brasil no cru tá na cara, é real. Todo dia um golpe novo e tem otário que acha normal. Quem não assiste no cru fica perdido e sempre toma no cru. É o Brasil no cru. É o Brasil no cru. Salve, meus consagrados! Cá estamos novamente, eu e meu amigo Rafael Werner, para trazer informação para você está um pouquinho cansado da nossa mídia tradicional, que sempre puxa um pouquinho para a esquerda. Então, o episódio de hoje, o programa de hoje, é uma continuação do último, que a gente acabou se estendendo num tema muito interessante e polêmico, que são as urnas eletrônicas e as possíveis falhas que tem esse nosso sistema eleitoral. Então, antes de mais nada, eu gostaria que vocês seguissem as nossas redes sociais, @DadaVestphal, @RafaelWernerOficial e @BeyondTV.br. Acho que eu acertei hoje, Rafael. Boa noite. Parabéns por finalmente acertar as nossas redes sociais, e depois de um episódio um tanto quanto antidemocrático, voltamos à programação normal, mostrando os problemas da esquerda e o quanto que a direita sempre fica no centrão. É isso mesmo que eu escutei na música, Dada? É, a direita sempre direita no colo direita no colo do centrão. É, isso é um problema, né? Isso é um problema. E, Rafa, hoje a gente vai, talvez faça um programa um pouquinho mais curto. Quero fazer um jabá só para o nosso primeiro patrocinador, mostrar a xicrinha aqui, Pró-Liberdade, inimigo do Estado, da Uzi Idealis, que mandou essa xicrazinha para a gente ter um chazinho durante o nosso programa. E o nosso primeiro quadro, Rafael, é contigo. O que você traz para nós hoje, nessa noite de quinta que vai passar na sexta? E o primeiro quadro de hoje que nós trazemos é algumas falas do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falando sobre a necessidade de nós explorarmos a Foz do Amazonas. Alguns estudos recentes mostraram uma possível existência de alguns blocos de petróleo naquela região, e o Lula dando a necessidade de nós explorarmos economicamente toda essa exploração de petróleo, falando da importância disso para a Petrobras, para o nosso país. E vamos soltar 2 vídeos do Lula com declarações, com falas um tanto quanto interessantes. O mundo não sabe que os países desenvolvidos desmataram todas as suas florestas para crescer. E agora eles querem que nós, os países em desenvolvimento, os mais pobres,
que ainda tem floresta, que a gente não corta nenhuma árvore. Na verdade, a gente não quer cortar, mas eles têm que saber que para ajudar a gente a preservar, eles têm que pagar, porque embaixo de cada copa de árvore tem um trabalhador, tem uma mulher, tem um homem, tem um pescador, tem um seringueiro, tem um extrativista que querem viver, que querem ter acesso aos bens materiais que todo mundo tem. Ou eles acham que o seringueiro quer viver no meio do mato ouvindo barulho de grilo. Não! A gente quer ter televisão moderna, a gente quer ter telefone, a gente quer ter carro, a gente quer tudo que a gente não tem. Por que eles podem ter e a gente não? Então eles têm que pagar. Mas eles não pagam, eles só prometem. Afora os entraves do IBAMA, diga pra gente, presidente, definitivamente, o senhor vai mandar liberar a exploração do petróleo do Amapá? Não é que eu vou mandar explorar, eu quero que ele seja explorado. Agora, antes de explorar, nós temos que pesquisar. Nós temos que ver se tem petróleo. Nós temos que ver a quantidade de petróleo. Porque muitas vezes você cava um buraco de 2.000 metros de profundidade e você não encontra o que você imaginava encontrar. Então, o que talvez a semana que vem ou essa semana ainda vai ter uma reunião com a Casa Civil, com o IBAMA, e nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que nós queremos. Se depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Não. O que nós queremos é que o governo diga qual é a vontade dele. A Petrobras é uma empresa responsável, a Petrobras é a empresa mais responsável, ela tem a maior experiência de exploração de petróleo em águas profundas. Nós vamos cumprir todos os ritos necessários para que a gente não cause nenhum estrago na natureza, mas a gente não pode saber que tem uma riqueza embaixo de nós, a gente não vai explorar, até porque dessa riqueza é que a gente vai ter dinheiro para construir a famosa e sonhada transição energética. Dadá do céu, eu vivi para ver o presidente Lula reclamando de burocracia do IBAMA, a esquerda agora defendendo exploração do meio ambiente, abandonou o discurso ambientalista, criticando toda essa agenda ESG importada da esquerda europeia para cá. E qual que são as suas opiniões sobre essa declaração do Lula? Eu acho que ainda mais importante, antes de entrar na parte do IBAMA, eu achei muito interessante ele dizendo que o povo quer TV de última geração. Realmente é. O povo quer ter acesso aos melhores produtos e serviços. É exatamente isso. Ele jogou para fora que realmente as pessoas querem produtos de boa qualidade, e eles querem preço mais acessível. Claro, dele vai lá e bota ele bosteja pela boca, que eles têm que pagar para isso. Não faz nem sentido. O Lula é gaga, mas ele está cada vez demonstrando mais que ele sabe que a população, como diz aquela Daniela Lima, né, o povo quer comer bem, o povo quer viajar. É exatamente isso. A única diferença é que eles esquecem que só existe uma maneira de conseguir isso, que é através da livre concorrência, do livre mercado, do capitalismo, e não com essas ideias de bosta que eles defendem há muito tempo e que nunca funcionaram em nenhum outro lugar do mundo. Sabe, Werner, que eu tenho, assim, eu não lembro com quem que eu estava conversando uma vez, era um senhor, mas ele, não me vem na cabeça assim o nome, mas ele disse uma vez, ele começou a me explicar uma história, não, porque o Brasil tem muitas possibilidades, porque a gente tinha que pegar toda a produção do agronegócio e ao invés de transportar de caminhão por dentro do Brasil e levar para os portos e muita coisa vai para a China, a gente tinha que fazer ao contrário e fazer uma ferrovia lá, é tudo plano, e sair escoar pelo outro lado, sabe, atravessar, sei lá, eu não lembro para onde que ele disse, mas enfim, que vá para o Chile, que vá para a Argentina através de trem, e isso tudo vai facilitar, vai baratear o custo, vai sobrar a produção, não vai se perder na estrada, não vai ter a despesa de transporte. E eu ouvindo ele dizer, disse, porra, é exatamente isso. Daí ele olhou para mim e disse assim, sabe por que isso não acontece? Eu digo, por quê? Dele, por causa do capitalismo. Eu digo, porra, entendeu tudo veio errado. Bem até o... Fez o diagnóstico correto e
e a solução deu uma errada. dose maior do veneno, né? Ai, meu Deus do céu. Então, Mas voltando ao assunto do Lula, eu fico me perguntando como seria a reação da mídia, dos jornalistas, se isso tivesse sido falado pelo governo anterior, pelo Bolsonaro, por uma pessoa que eu tenho bastante consideração, que é o Ricardo Salles. Acho que ele foi um excelente ministro do meio ambiente. Eu concordo muito com as visões dele. A gente tem que sim explorar economicamente as nossas florestas. A gente vê toda essa hipocrisia dos países desenvolvidos que já destruíram todas as florestas deles e agora quer jogar para país subdesenvolvido aqui no Brasil a conta de tudo isso, né? O Brasil, levantando alguns dados que é muito conhecido, né? A gente é um dos países que mais preserva a mata primitiva. 66% da mata do Brasil ela está preservada até hoje, né? A Amazônia, 86% da Amazônia está do mesmo jeito de quando o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Então, a gente precisa sim explorar economicamente os nossos recursos naturais, claro que de maneira consciente. Eu acredito que os próprios incentivos de mercado conseguem fazer essa balização, uma vez que você permite, né, que a iniciativa privada entre ali, a gente passa a pensar com objetivos de longo prazo, né? Então você vai querer explorar da maneira mais racional possível, sempre preservando a vocação natural, né? Então por que nós não poderíamos, para além dessa exploração de petróleo, ter turismo na Amazônia, né? Ter construções para atrair turistas de fora? Tudo isso eu acho que poderia beneficiar o Brasil. Agora, o que a gente eu achei engraçado, né, de falar exatamente isso, né? Por que a gente não pode ter TV, não pode ter uma qualidade de vida melhor, consumir bens e serviços, sendo que as ONGs de esquerda, elas trabalham justamente contra isso. Tem um caso que eu assisti no documentário da Brasil Paralelo, que é a Cortina de Fumaça, que foi um caso que me tocou muito, né? A ministra Damares levantou uma situação que aconteceu o seguinte: eles tinham encontrado ali na região da Amazônia uma tribo indígena onde estava tendo muitas mortes de pneumonia. E daí houve toda uma opção para levantar cobertores, levantar roupas de frio para poder doar, porque as pessoas estavam morrendo de pneumonia. Sabe o que as ONGs de esquerda fizeram, Dadá? Recolheram tudo. Sabe por quê? Porque coberta, roupa de frio é coisa da cultura branca e isso contaminaria a identidade local dos indígenas. Ou seja, morrer de pneumonia é cultura indígena, né? Então, é uma completa desumanização do negócio que chega a ser cômico. Chega a ser cômico. Não, assim, essa é a postura da esquerda. É aquela coisa, para não largar uma ideia ruim que não funciona, a pessoa opta por matar o outro, diga-se de passagem, né? Ele sacrifica o outro, porque o pessoal que tá achando ruim, isso aí tá bem agasalhado, tá bem vestido, né, Rafa? Então, enfim, passamos para o nosso próximo quadro. Então só um ponto, né? Nessas declarações do Lula, eu acho que ele tem razão, com uma única ressalva. Nós já tivemos histórico muito recente de nós temos uma estatal fazendo esse tipo de empreendimento e nas mãos do PT a probabilidade disso virar mais um escândalo de corrupção é gigantesca, né? Então as declarações de sim, a gente tem que explorar economicamente, de maneira racional, atrair mais investimento, o que nós temos de recurso natural aqui para o nosso país, é verdadeiro. Agora, isso nas mãos do PT, nas mãos de uma empresa estatal, nós já sabemos bem para onde que isso pode caminhar. Pois é. Então, antes de ir para o próximo quadro, fazer só um comentário. Não sei quem está ouvindo, se já ouviu, mas tem um escândalo novo do PT sobre as marmitas, que o dinheiro federal foi gasto para comprar marmita para doação. Essa marmita nunca chegou no destinatário, o dinheiro foi recebido e, coincidentemente, os administradores das ONGs eram ex-assessores do PT. Enfim, deixa acontecer um pouco mais. Passo! Oi? Olha só que coincidência, né? Então... Quem diria, né, Rafael? Quem diria? Enfim, vamos para o nosso próximo quadro,
que é sobre a visita da OEA no Brasil. Então eu vou fazer um pequeno histórico aqui, o que é a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, tá? Que é uma organização internacional que promove cooperação entre os países do continente americano. E mais interessante do que isso é que eles têm um braço voltado especificamente para observação eleitoral e direitos humanos. Então, depois de muito clamor, talvez já tenha alguns deputados, e sempre faço uma menção ao Marcel Van Hatten, que luta muito por isso, mas diversos outros bons deputados brigando para chamar a atenção para o Brasil em relação a alguns abusos que estão acontecendo, ao próprio sistema eleitoral. Então, até num contexto sobre a OEA, que ela já mandou algumas missões de observação em eleições passadas, e o que eles têm como interesse principalmente? A segurança das urnas eletrônicas, que bate com o programa que vai ser apresentado, foi apresentado ao vivo na quinta-feira, a transparência do processo eleitoral, a atuação do TSE, uma informação importante que eu não sabia, é esse modelo único do Brasil que o judiciário é o executivo das questões eleitorais, sobre liberdade de expressão e censura e o respeito ao devido processo legal, ou seja, todos os pontos de avaliação que a OEA tem hoje na visita ao Brasil, para mim todos eles têm problemas. Então, chama a atenção que o Brasil ele já recebeu algumas recomendações internacionais, ele simplesmente ignorou. Então, para comentar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou convidar a Sara Ghanimi, que é a esposa do nosso ex-deputado Paulo Ghanimi, vascaíno, diga-se de passagem, e ela é do Boletim da Liberdade, vai fazer um comentário para a gente sobre esse ponto. Boa noite, Rafael. Boa noite, Dadá. Eu estive reunida com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos nesta quinta-feira e com outros representantes de think tanks liberais aqui do Brasil. E a gente estava num clima bem tranquilo ali para expor as nossas ideias, nossas considerações em relação à falta de liberdade de expressão no Brasil. Todos que estávamos nessa reunião estávamos muito alinhados. O Hélio Beltrão trouxe um panorama do inquérito das fake news desde 2019, mostrando essa linha do tempo que a gente vive até agora. Outros colegas trouxeram também justamente essas questões e os perfis que foram bloqueados. Eu fiz questão de trazer um ponto que, para mim, ele parece ali muito sutil, mas que ele diz muito sobre o tempo que a gente está vivendo, que é justamente sobre a decisão do Alexandre de Moraes de responsabilizar a imprensa por fala de entrevistados, porque se a gente responsabiliza a imprensa, a gente não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de informação, e aí a gente não tem nem democracia. Então, fiz questão de trazer sobre isso, falar também sobre o PL da censura, e que nós conseguimos barrar, mostrando que o Brasil não está querendo censura, que o Brasil é um país que luta contra a censura, pela liberdade de expressão. Então foi muito importante a gente ter esse momento juntos ali para falar sobre isso. A comissão também, o relator Pedro Baca e a comissão, eles tiraram as suas dúvidas, perguntaram algumas questões sobre a imunidade parlamentar, respondemos ali, os advogados, os juristas que estavam ali responderam as questões técnicas que foram perguntadas. E ali depois a gente conversando, o que a gente percebeu deles é que eles têm vivido um momento bem hostil aqui no Brasil, das duas partes, que as duas partes que estavam, tanto direita e esquerda, que eles escutaram, que as duas partes estão com os ânimos muito aflorados. Percebe-se que eles estão mesmo interessados em entender a fundo o que está acontecendo aqui no Brasil, tanto é que eles foram convidados pelo governo brasileiro, mas eles resolveram ouvir sim todos os lados. Então escutaram a oposição, escutaram a base do governo, escutaram todos os lados, o próprio STF, que é um dos principais acusados de falta de liberdade de expressão, alguns ministros. Então, isso foi muito importante. A gente percebe que eles têm realmente o interesse em escutar. O que a gente precisa agora é saber o que eles estão entendendo de tudo isso. Eu tive uma das informações que eu passei falando sobre os perfis que foram desbloqueados agora às vésperas. Eles ficaram bem impressionados com isso. E eu acho que foi uma coisa que realmente impactou a eles ali. Então foi muito importante a gente fazer essa reunião. Espero que os membros dessa comissão, que eles consigam produzir um relatório com base no que a gente falou, mostrando realmente que nós estamos vivendo
um período de censura aqui no Brasil e que, se a gente continuar dessa forma, a gente caminha para algo muito pior. Legal, eu acho que esse comentário da Sara, ele traz até um certo ânimo, Rafael, porque algumas pessoas estavam um pouco desgostosas com o que está acontecendo. Realmente, assim, quando você vê um Luciano Hang, um empresário, ficou tanto tempo sem rede social, baseado no que? Em nada. O Monark ter sido bloqueado, censurado, motivo nenhum, daí você não via nada acontecendo. Então, o próprio Carlos, que conversou conosco, ter essa perseguição, redes censuradas, porque ele aponta que existem erros. Veja, não é nem falar sobre fraude, mas é trazer informação de que algo está errado. Então, assim, essa questão de controle da censura me chama a atenção, Rafa, porque na história, todas as ditaduras, uma das primeiras coisas que eles fazem é controlar a informação, é controlar a mídia. Por exemplo, Hitler, na Alemanha nazista, ele simplesmente censurou tudo, ele controlou todas as redes, e a propaganda nazista é famosa. Como é que era o nome? Era o Joseph Goebbels, né? Que ele realmente, colocava ele conseguia vender a ideia da Alemanha nazista para o povo. Então, o Estado conseguia entrar na mente das pessoas basicamente através da propaganda. Então, no fascismo aconteceu a mesma coisa, na China comunista aconteceu a mesma coisa, em Cuba acontece a mesma coisa, na Coreia do Norte acontece a mesma coisa, e sempre chama atenção. Quem é que tem esse tipo de atitude? Normalmente são locais onde existem ditaduras, onde a democracia não acontece. Então, para mim, alguns amigos me perguntaram, Dadá, você vê com bons olhos? Eles foram falar com a STF. Achei sensacional. Ouvi todos os lados, porque se eles quiserem levantar a verdade, não tem muita contestação sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Rafael, sua opinião, meu consagrado. A gente já está vivendo isso há alguns anos, são vozes dissonantes sendo caladas, opositores sendo perseguidos, é o STF que passou a ser um órgão político que interfere em todas as instâncias, coisas que não são da competência deles. Então esse movimento, eu acho que é uma pressão favorável àquilo que nós acreditamos ser essencial para o bom funcionamento de um país, que é a preservação das liberdades, especialmente a liberdade de expressão, como você muito bem disse, né? A primeira coisa que os governos fazem nessa escalada autoritária, na formação de uma ditadura, é controlar a opinião, é controlar a mídia, é controlar a imprensa. Eu lembro muito do Anatomia do Estado, do Rothbard, né, que ele fala o que o Estado teme. O Estado teme a sua própria extinção. E uma das principais coisas que ele preza é o quê? É a propaganda e acabar, né, com essas vozes independentes. Isso é uma ameaça para quem está no poder. Então, é uma pressão benéfica, vamos ver para onde que isso vai. Eu acho que ainda a gente está num momento muito perigoso. É assustador imaginar que o ministro do STF ele tem o poder de desligar e ligar a rede social de alguém, mas a gente tem que ficar sempre firme, né, em defesa das boas ideias, em defesa daquilo que é essencial ao país e se opor frente a todas essas injustiças que nós estamos vendo. Não, maravilha. Eu acho que realmente isso traz um ânimo para quem anda tão desolado aqui no nosso Brasil. E Rafa, passando para o nosso próximo quadro, acho interessante a gente estar falando sobre o movimento da OEA e a pressão que acabou fazendo em cima do Supremo Tribunal Federal, que acabou liberando alguns perfis, que começou a mudar um pouquinho a postura e, pelo que eu entendi, você trouxe mais um fato relevante para a gente. Comenta aí, Rafa. Um fato relevante correlacionado a tudo isso que você trouxe hoje, para nossa surpresa também. O ministro da Defesa do governo Lula, ele foi entrevistado no Roda Viva e ele deu algumas declarações defendendo soltar os inocentes do 8 de janeiro como uma forma de pacificar o nosso país. Vou rodar. Pikachu, roda o vídeo do ministro da Defesa. Hoje é a prioridade do PL, enquanto partido, o PT, de sem anistia. Eu sempre defendi que devia ter uma dosimetria. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz. Se for tudo comprovado, que este pague.
que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora, tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. Foi isso que eu defendi. Agora, mas essas pessoas isso é uma decisão, Raquel, isso é uma decisão que pertence ao Congresso Nacional. Ministro, mas essas pessoas que foram lá quebrar, por mais bagrinhos que fossem, elas não reconheciam a legitimidade do governo empossado e que estava de turno ali. Elas queriam derrubar aquele governo. Elas achavam que elas estavam indo lá para derrubar o governo. Não, derrubar o governo. Que os militares iriam vir em socorro aquele delas. Movimento derrubava o governo, movimento podia ser que tivesse, se ele tivesse sequência, se ele tivesse consequências, se aparecesse outros envolvimentos, sim. Agora, eu não estou querendo dizer, eles precisam pagar. Agora, o que eu defendo é que está na justiça, é uma dosimetria. É simples. Mas o quão importante o senhor acha que essa anistia é para uma certa pacificação do país? Eu acho que na hora que você solta um inocente ou uma pessoa que não teve um envolvimento muito grande, é uma forma de você pacificar. Esse país precisa ter pacificado. César. Ninguém aguenta mais esse radicalismo. A gente vive atrás de culpados, a gente está começando, nós estamos precisando procurar quem resolva os problemas, quem ajude a resolver os problemas. Nós brigamos só por eleição, só para ganhar a eleição. Nós não somos mais a favor de ninguém, nós somos contra as pessoas. Eu voto em fulano porque eu sou contra. Eu voto em César porque eu sou contra você. Não é porque eu acredite em César. É porque eu não gosto de você. A gente precisa acreditar nesse país, olhar para frente. Tudo bem que nós façamos as correções necessárias ao passado. Mas a gente precisa olhar para frente, precisa tocar as coisas. Quando houve o golpe de 64, esses militares tinham 3 anos, os comandantes militares tinham 3 anos, 4, 5 de idade. Quer dizer, a gente vai ficar nisso? Até quando nós vamos ficar nisso? O general Heleno não era tão novinho assim, eu acho que nós temos casos que nós vamos rever. Ministro. Para pacificar. Nós precisamos pacificar esse país, mas nós só pacificaremos esse país quando nós colocarmos ao lado esse revanchismo político, esse ódio que a gente tem. Pensar contra você pode pensar à vontade, desde que me respeite. Isso tem quantos séculos? Isso é de Voltaire. Morrerei defendendo o direito de você pensar, mesmo que seja diferente de mim, o seu pensamento. Se for proibido... Um raro momento de lucidez dos membros do Executivo, o ministro da Defesa disse o óbvio. A gente precisa ter uma proporcionalidade na aplicação da lei. Como que você coloca prisão de 20 anos para senhorinha que estava rezando o texto na frente do Congresso, gente com bandeira? É uma completa falta de proporcionalidade. É tudo aquilo que nós deveríamos defender como uma boa aplicação da lei, igual nós já mencionamos em outros episódios. A nossa justiça, ela se especializou em soltar criminoso, soltar traficante, soltar estuprador, soltar gente de colarinho branco. A gente viu vários políticos que tiveram envolvimento direto em escândalos de corrupção recente que foram soltos. Agora, cidadãos civis que estavam ali no seu direito, claro, de manifestar pacificamente, mas por uma ocasião acabou sendo, estava lá junto com outras pessoas que sim, poderiam estar fazendo baderna, acabaram sendo presas injustamente. Eu só discordo dele num ponto. Eu não acho que essa anistia ela seja suficiente para trazer paz para o país. Para a gente trazer paz para o país, o que a gente precisa fazer, na verdade, é que a justiça ela volte a ter uma imparcialidade. Porque o que nós vemos é a justiça ela pesando sempre para um lado, perseguindo as pessoas à direita, perseguindo as pessoas que criticam o governo e sendo completamente conivente a todas as coisas que são equivalentes à esquerda. Olha, eu vou te confessar, Rafa, que eu fiquei impressionado com a fala do ministro. Eu não tinha assistido, eu sei o tema, mas eu gosto de esses teus quadros, eu gosto de ver na hora. Eu realmente fiquei impressionado com a lucidez, com a coerência da fala dele. Certamente é um cara que defende medidas de esquerda econômicas, não sei, não conheço, mas a lucidez dele quanto à proporcionalidade da coisa, achei... Sabe, eu fiquei impressionado. Outra coisa que me chama muito a atenção naquele vídeo, Rafa, é o seguinte. Ele falando sobre pacificar, sobre você ter dosimetria, você ter individualização da pena, não falou nessas palavras, mas é o que ele quer dizer, que tem gente que só estava lá batendo foto e tal, e a jornalista tentando botar gasolina. Mas elas estavam lá para derrubar o governo, entendeu?
veja, às vezes não estavam. Muitas pessoas nesse movimento, pessoas que eu conhecia, algumas queriam derrubar o governo, outros queriam esclarecimento sobre as urnas, outros queriam, sei lá, o impeachment do Lula, outros queriam intervenção, mas existiam diversas pessoas manifestando por diversas coisas, e a coerência do ministro me deixou impressionado, porque, como você disse, ele disse o óbvio. Claro, não é o suficiente para pacificar, como tu diz, e concordo com isso, mas eu acho que seria um bom primeiro passo para mostrar que essa injustiça toda está diminuindo. Então, fico feliz com o comentário do ministro. E passo para o próximo ponto, Rafa. Dado o avançado da hora, chegamos nas nossas pílulas. Pode ser, então? O que tu me diz? Vamos lá. Bora lá? Vamos lá. Primeira pílula que eu trago, acho interessante o tema, mas é o STF discutindo e pegando sugestões sobre o marco temporal. Então, me traz certa revolta e eu fico de boca aberta de perceber que o STF realmente não se importa em mostrar para a população que ela está legislando. Ora, pegando sugestão. O STF não tem que pegar sugestão de nada, tem que aplicar especificamente o que está na lei. A quem cabe isso? Cabe ao Congresso, que representa o povo, que está lá democraticamente eleito para defender determinadas ideias, determinada parcela da população. O que o juiz, imagina, traz isso para um caso mais próximo. O juiz de uma comarca, de uma cidade, vai no centro da cidade pedir opinião das pessoas sobre determinado caso, mas pelo amor de Deus, eu fico impressionado com isso, e alguns ainda dizem que é a maneira do STF, que o STF tem de garantir os direitos indígenas. Os direitos indígenas ou de qualquer outra pessoa que o STF tem que garantir são aqueles que já estão pré-estabelecidos em lei. E eles têm que julgar de acordo com determinada divergência legal, que já esteja na legislação, e não ficar pedindo sugestão para determinados ONGs, para determinados grupos, enfim, não funciona dessa forma. Sua pílula, Rafael, qual é a sua? Manda ver. Próxima pílula foi uma notícia que saiu hoje, né? Existe um projeto protocolado pelo deputado aqui de Minas, deputado federal Eros Biondini, que prevê que o Brasil mantenha parte das reservas internacionais em criptomoedas, né? No projeto de lei ele coloca não que a gente forme uma reserva gigantesca, mas algo equivalente a 5% das nossas reservas internacionais alocadas em criptos como o Bitcoin. E sem entrar nos méritos de como vai ser a aplicação e etc., eu acho que isso é um bom indicador para todos os entusiastas do Bitcoin que há tantos anos vê as tentativas do governo em acabar com a moeda, em tentar censurar de todas as formas, em proibir o uso. A gente viu recentemente como é que era, senadores falando sobre o Bitcoin, não era? Agora está aí o país querendo adotar essas reservas, o que mostra a força dessa moeda descentralizada, onde não só o Brasil está dando esses passos, né, mas o Uruguai já sinaliza a essa direção também. A gente teve o caso de El Salvador, o próprio Trump, durante a campanha, fez várias sinalizações positivas quanto ao Bitcoin, e países entrando, fazendo essas compras, né, para a formação de reserva, e isso tende a ter uma pressão positiva para mais uma subida do Bitcoin no futuro. Legal, próxima pílula. Elon Musk sugere que o Deep State americano possa ter influenciado as eleições no Brasil. O que eu acho legal aqui do Brasil no cru, Rafa, é que muitas informações são interligadas. Nós falamos sobre urnas eletrônicas há pouco, a gente falou sobre a Organização dos Estados Americanos e a observação eleitoral, a gente comentou também sobre a USAID, nunca sei falar essa bosta, mas sobre financiamento com dinheiro público americano, inclusive com suspeita de grana com grupos terroristas, e agora o Elon Musk faz essa declaração sugerindo que agências dos Estados Unidos teriam auxiliado a censurar informações desfavoráveis a certos candidatos, ou seja, o TSE tomou diversas decisões
contraditórias, para dizer o mínimo, e daí vem mais o Elon Musk e que traz mais gasolina para essa fogueira sobre interferência estrangeira, sobre interferência do judiciário, sobre transparência eleitoral. Então, eu fico feliz, porque se está tendo visitas no Brasil para discutir isso, o Moraes está começando a apertar o buchaco, como diz aqui no interior, começando a liberar a rede social. Pessoal, Elon Musk está jogando merda no ventilador. Começo a ter esperança, Rafael. Próxima pílula. A próxima pílula é maravilhosa e eu fico nada surpreendido com isso. Você sabia que os castores eles são mais eficientes do que os políticos, Dada? Olha essa notícia. Na República Tcheca, em apenas 2 dias, os castores eles conseguiram construir uma barragem para represa de água, onde o governo já estava planejando há mais de 7 anos, né? Já estava tendo conversas, esperando licença da Secretaria Ambiental, da Agência Florestal de não sei aonde. Chegaram os castores e em 2 dias construíram uma barragem exatamente no lugar onde estava planejado, economizando milhões de euros para o governo da República Tcheca, e eu acho que é uma proposta que a gente poderia trazer para o Brasil, né? A gente tira todos os políticos, colocam castores, certeza que o PIB do Brasil de cara já ia voar. A gente acabaria com um monte de problema que a gente vê no Congresso, então eu sou entusiasta dessa iniciativa. Seria bem mais barato. Muito mais barato, né? Muito mais barato. Por mim, acabava com a Secretaria de Obras aqui de Contagem, traz os castores, que eu tenho certeza que vai ser mais rápido, mais eficiente, todo mundo vai ficar feliz. E de cara a gente já manda embora um monte de gente aí como sugadores de impostos. Vamos lá, próxima pílula é sobre o Putin, que ele considerou e deu sinais de, quem sabe, negociar um possível acordo da guerra da Ucrânia, encerrar a guerra. Claro, ele já fez propostas para ofensa, digamos assim, sobre encerramento da guerra, onde ele, em outras palavras, dizia o seguinte: olha, é tudo meu, nada seu, se você quiser a gente termina assim. Não significa que a paz está próxima, porque eles querem e ainda fazem exigências de garantias territoriais. Tem quem diga que o Putin tem um devaneio expansionista para tentar ressuscitar a URSS. Se é verdade ou não, não sei, mas que ele é megalomaníaco e problemático, isso ninguém duvida. Já por outro lado, as tropas, o Ocidente quer que ele retire as tropas de todos os territórios ucranianos. Então, a pergunta que fica ele está realmente querendo encerrar a guerra, porque ele achou que seria muito mais fácil, já vamos para 3 anos, né, Rafa? E a coisa não foi como ele achou que seria. Inclusive, palmas para a Ucrânia e sua resistência, né? Então, isso ele está querendo ganhar tempo ou realmente está querendo encerrar a guerra? É isso aí, Rafa. Mais alguma coisa? Mais alguma pílula? Tem mais uma pílula, mas um comentário rápido, né? Se ele tá pensando em encerrar a guerra, talvez é porque o Putin não está mais Putin, ele tá calminho. Não é isso, Dada? Bem mineirinho isso aí. Vamos para a próxima pílula que... Vamos para a próxima pílula. Por favor, Pedro, faz mais dessas. Não, maravilhoso. Pode fazer com mais volume até. Próxima... Tá aprovado, PV. Sempre que quiser, pode entrar, que é um ganho e tanto pro programa aqui. Próximo. Sempre que eu quiser, posso entrar? Eu ia falar isso. Ai, lá ele. Dando cantar. Toca aí. Certa... Ao vivo. Eu achei que ia tocar alguma coisa aqui, cara. Cara, não, é tocar pra seguir, né? Isso, vai lá, toca aí. Não, demorou, vamos. Próxima pílula, Dada, olha pra você ver que coisa irônica. Sobrinho de Dilma Rousseff, que é vereador em Belo Horizonte, ele, lá na plenária, estava fazendo críticas ao Zema e ao Nicolas Ferreira por falta de posicionamento contra a taxa de importação imposta por Trump. De repente, o sobrinho da nossa ex-presidenta passou a ser contra os impostos, a favor do livre comércio, contra as barreiras protecionistas.
Agora, se ele está criticando o Trump por impor barreiras protecionistas, por que ele não critica o atual presidente que vem subindo impostos de maneira descontrolada, o Haddad taxando tudo? Isso ele não critica. Agora o Trump lá do outro lado do mundo, que a gente também tem um posicionamento contrário, né? Aí ele vem exigir posicionamentos à direita. É uma completa incoerência da esquerda. A esquerda, o que for favorável ao fim último deles, né, ao objetivo político deles, eles vão ter essa maleabilidade argumentativa para manipular as pessoas em prol dos seus próprios objetivos. Eu acho engraçado que tem uma frase, acho que é do Mises, que ele falava assim, que a pior coisa de todas para um socialista é um país governado por um socialista que não é amigo dele. Um socialista. Né? Então, esse exemplo aí é claro que só demonstra que a esquerda ela não tem uma pauta, ela não tem uma ideologia, ela quer se dar bem, às custas dos outros. Então eles trocam o alvo desde que seja conveniente. Meu querido Rafael Werner, acho que é isso por hoje, já passamos o recado. Então, você que está nos assistindo, quero agradecer pela sua audiência, pela participação, quem assistiu agora na sexta-feira, quem vai assistir na sequência, mande sugestões, mande críticas, estamos cada dia mais melhorando o nosso programa, nossas pautas, nossa estrutura, patrocine o nosso programa. Vou fazer uma menção novamente para o meu amigo Jordan, cadê? Aparece, não aparece? Os Ideales, depois procura lá no meu perfil, vou largar para fazer um jabá para ele. Então, inimigos do Estado, Dadá, tô achando essa caneca muito antidemocrática, cara. Viu? Hoje o nosso programa está inteiro antidemocrático. Graças a Deus, né? Como eu bem disse, fazendo referência ao Hope aqui, a democracia ela não é o Deus que falhou, é a vontade do diabo que deu certo, né? Então, sejamos sempre antidemocráticos. Exatamente. Então, meus consagrados, obrigado. Minhas boas noites, meus cumprimentos. Agora me perdi no nosso plural, como diz no interior. E fico feliz de estar aqui com vocês, muito honrado. Até a próxima, Rafael. Boa noite. Sua despedida. Nos siga nas redes sociais, @biontv.br, Dadá Westphal, Rafael Werner Oficial.